Fala trader, tudo bem com você? Bom, dando continuidade à nossa série de aulas Expert em M5, vou continuar falando aqui sobre filtros e gatilhos. Na aula passada eu falei sobre um gatilho um filtro que eu uso bastante, que é a vela de reversão. Então, se você está aqui, assistindo essa aula e não viu a aula anterior, assiste as duas últimas aulas, depois volta para essa aula para dar continuidade aos seus estudos também. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever nesse canal para ter acesso aos próximos vídeos e deixar o seu like para que esse vídeo também chegue a outras pessoas. Bem, bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre time de entrada. Nós operamos para retração de M5, ou seja, retração da vela de M5. Uma vela de 5 minutos é composta de 5 velas de 1 minuto. E nós operamos para retração de 5 minutos. Esse é o nosso operacional. E aí, Gomes, o que eu tenho que ficar atento? Sempre que eu tiver uma região, por exemplo, igual essa daqui que eu já tinha marcado, uma região de suporte, e ela vier buscar dentro do meu time de segurança. E qual é o time de segurança? Nós utilizamos o time de segurança de 2 minutos e 30 segundos. Por exemplo, tem que ficar atento sempre a esse relógio aqui, na corretora Puma. Ou seja, até 2h30. Se ela toca essa região aqui de retração, a gente teria feito uma entrada. O meu relógio tem sempre que estar aqui o tempo de 5M também, que é de 5 minutos. O nosso gráfico, ele precisa estar num gráfico de 5 minutos. Então, não adianta estar num gráfico de 1 minuto. Eu preciso que esteja num gráfico de 5 minutos. E aí, o time de segurança de entrada até 2h30. Então, o primeiro gatilho que nós vamos utilizar é a questão do time. Ou seja, se a vela buscar a nossa região de suporte, nasceu, já veio buscar a nossa região de suporte no minuto 4, no minuto 3, a gente pode entrar. Porque quando ela toca mais rápido possível, significa que a sua chance de ter uma operação vencedora é muito maior. Você concorda comigo? Se a vela levou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, toca aqui no minuto 4, a vela de 5 minutos ela praticamente já decidiu para onde ela vai, então fica muito arriscada você fazer uma operação aqui, quando ela está muito próxima da sua região, e aí é melhor que você pegue já uma operação quando ela já toca a sua região de retração e já retrai. Aqui, necessariamente, a gente teria tido uma vitória. Outro filtro que a gente precisa ficar atento. As duas velas anteriores, necessariamente, elas precisam ter deixado pavio antes da região do toque. Ó, deixou pavio. O que significa isso? Significa que tem força compradora, força a favor da sua operação. Ou seja, aqui a compra já foi acionada, a venda já está satisfeita com o resultado que ela fez aqui, já está saindo da posição. E aqui os compradores estão defendendo a posição. Então, necessariamente, antes de eu pegar uma entrada, eu preciso que as duas velas anteriores também tenham deixado pavio. Outra coisa, movimentação de... Deixa eu só tirar meu point aqui. Ó, a operação está quase finalizando, faltam 15 segundos. Operação vitoriosa. Por quê? Eu tenho uma zona aqui de suporte, bem definida. Tem aqui topos, foi rompido, fez falso rompimento. Então tem uma zona de suporte. Todo suporte rompido vira resistência. Toda resistência rompida vira suporte. Então tem uma zona forte de suporte. Tem as duas velas anteriores deixando pavio. Quando ela tocou aqui, praticamente trocou de roupa essa vela. Se a gente tivesse feito uma operação aqui, teria sido um lindo gain. As duas velas anteriores têm força compradora, ou seja, ela tentou descer, a compra empurrou para cima. Ela tentou descer, a compra empurrou para cima. Quando tocou a nossa região, a compra empurrou para cima. Então a nossa entrada seria basicamente aqui. Outro filtro que a gente precisa ficar muito atento. Eu tenho três modelos aqui, basicamente, são assim. Aqui nós temos uma resistência. Então, o primeiro gatilho, na verdade, de entrada numa operação é o pico de vela, ou seja, é aquela vela que nasce, toca na região e retrai.
Como essa vela aqui, ela nasceu, tocou a região dentro do primeiro minuto, passando 4 minutos para ela retrair. Então, quando ela faz esse movimento explosivo, esse movimento rápido, é um gatilho de entrada que eu pego muito. O segundo gatilho de entrada é uma vela que eu chamo ela de vela dançante. É a vela que vai subindo e vai retraindo, vai subindo, porém vai retraindo, vai subindo. O que ela está fazendo aqui? Esse movimento é muito importante. Ela está subindo, só que está sentindo a venda. Tá subindo e está sentindo a venda. Então ela está subindo e está retraindo, deixando sempre pavio. Na hora que ela tocar na nossa região, ela também vai retrair. Então a gente tem o primeiro movimento, que é um movimento explosivo de pico de vela. O segundo movimento é o movimento da vela dançante, ou seja, a vela nasceu, vai mostrando pavio, nasceu, vai mostrando pavio, nasceu, vai mostrando pavio, e toca a região. Então aqui nós temos a entrada. E o terceiro filtro, o terceiro gatilho, que esse eu uso para não entrada, é aquela vela de força. Ela nasce e vai subindo devagar, e vai subindo devagar, e vai subindo devagar, sem retrair, sem ficar mostrando pavio, simplesmente vai ganhando força. Vai subindo bem devagarzinho. Eu chamo isso daqui de vela trator. Quando você me ouvir falando, isso aqui é uma vela trator, não vamos entrar na operação, é porque é uma vela que ela vai tocar a nossa região e ela não vai retrair, não vai deixar um pavio, praticamente vai fechar cheio aqui. Então, esse tipo de movimento a gente não vai pegar. Ou seja, é muito importante quando você já tem uma região bem definida de suporte ou de resistência, que você fique muito atento à movimentação da vela. É isso que vai te autorizar ou não a entrar nessa operação. Então, vamos só recapitulando, turma. Primeiro filtro, o que a gente usa? Filtro de time de entrada, ou seja, até 2,30. Se eu tiver uma região aqui, por exemplo, de resistência, essa vela precisa nascer, colocar aqui dentro tocar aqui dentro desse time de 2,30. O segundo filtro, vela de reversão, ela não pode nascer, isso eu já falei na aula anterior, ela não pode nascer e contra a sua operação, depois a favor. Se acontecer isso, a gente descarta. Tá? O outro filtro que eu mencionei nessa aula, se eu tenho uma região aqui para fazer uma operação de retração, ou seja, eu quero que ela toque aqui e retraia, eu necessariamente preciso que as velas anteriores deixem pavio, mostrando que a força compradora está sendo acionada. Aqui, com esse pavio aqui embaixo, a leitura que eu tenho é que existe uma força compradora. Quando ela se aproximar dessa região, porque eu sei que lá atrás tem um topo, aí a gente ficar acompanhando o candle, nós vamos ver a movimentação. Se ela está deixando pavio, se o nascimento foi semelhante a essa vela que eu desenhei aqui, ou se foi um movimento como aquela vela dançante, ou se é aquele movimento da vela trator. A vela trator é o quê? É aquela vela que vai ganhando força. Nasceu, vem devagar, vem devagar, vem devagar, toca aqui, vai romper. Esse tipo de operação, então, a gente evita. Sobre filtros e gatilhos, acredito que seja isso, não tem muito o que falar. Na nossa próxima aula, eu vou vir aqui com as estratégias. Então, é importante que você tenha assistido essas 3 primeiras aulas, porque na próxima aula nós vamos usar as estratégias para entrada na operação. E aí é importante que você tenha em sua mente o que são filtros, o que são gatilhos, quais a gente usa, em que momento que a gente vai entrar, em qual momento que a gente não vai entrar numa operação, tá bem? Então é isso, turma. Forte abraço. Tchau, tchau.